Fala galera, saudações alvinegras e abraço glorioso a toda essa nação juntos e embolada pelo fogão. Meu amigo, mais um RB em minutos. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio de fluxo de caixa que a gente já vem falando há um tempo, explicou isso para algumas pessoas, outras não entenderam. Agora as outras mídias começam a falar, dando um pouco mais de importância e preocupados em querer entender um pouco mais sobre o tema. Então vamos debater um pouquinho sobre isso novamente, dar mais algumas explicações, bem como papéis e responsabilidades dos conselheiros, novamente, do presidente do clube, logo depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional. A Bet Nacional é a maior casa de apostas do Brasil e ela traz também as melhores ODDs do mercado, a melhor cotação. Tem um monte de coisa rolando nesse momento. Você ainda pode aproveitar bastante todas as ODDs que só a Bet Nacional traz para você. Então, profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Fala galera, estamos de volta aí mais uma vez firme e forte para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema de fluxo de caixa, principalmente depois dessas novas transações que ocorreram com relação ao próprio texto da compra do Lyon. No futuro eu vou fazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso, sobre a estrutura de capital envolvida nessa negociação, o que eu entendo sobre isso, os novos sócios. Você sabia que o Botafogo tem novos sócios? Pois é, o Botafogo tem novos sócios. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, trazer um pouco mais de detalhe num vídeo mais à frente. Agora vamos falar sobre o problema da gestão de fluxo de caixa, que é um negócio importante, todo mundo preocupado, principalmente porque como o Botafogo não vem trazendo nenhum reforço, anunciando nenhum tipo de contratação, os torcedores ficam preocupados, juntam a situação do problema do fluxo de caixa com não trazer os jogadores e começam a ficar preocupados. Alguns acham que tudo que o Textor tinha investido no Lyon, para comprar o Lyon e não tem recurso para o Botafogo, outros já ficam preocupados de que ele não tem o dinheiro para poder ajudar o Botafogo, que o Botafogo passa a não ser mais prioridade, consequentemente não vai dar a atenção que ele dava antes, porque agora ele tem o Lyon para dar atenção também. Tudo isso um pouco mais, nós vamos desmistificar, vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes de a gente começar a falar, não esqueça, deixa seu like aqui, não custa nada, dá para dar pro algoritmo aí do YouTube dar aquela moral de continuar divulgando nosso material, nosso conteúdo. A gente que faz conteúdos estuda para fazer um conteúdo, analisa com profundidade, nós não somos repórter, como a gente já falou, a gente analisa as notícias, a gente analisa a situação, estuda sobre elas e traz uma opinião com embasamento técnico, obviamente, sempre com a abertura de ter novas informações, de aprimorar e de aprender com as pessoas que colaboram aqui com os seus comentários, com os seus pedidos, com as suas dúvidas, e a gente vai tratando dessa maneira. Beleza? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, é importante. Bom, pessoal, a gente vem falando sobre o problema do fluxo de caixa já há um tempo, quando apareceu, a gente tem uma preocupação, vem falando sobre essa necessidade que o Botafogo apresentou, né, nos noticiários com relação à falta de pagamento de fornecedores e de atletas nesse sentido. Já foi divulgado algumas coisas já foram divulgadas, inclusive com relação até ao próprio valor da folha de pagamento, algumas justificativas de que o dinheiro teria sido preso, estaria preso, com dificuldade de liberação junto aos órgãos judiciais, com algumas coisas jurídicas e tal, mas que, na verdade, não me parece justificativas que sejam procedentes. Na verdade, o que falta realmente é recurso. O recurso ainda não chegou, o recurso vai chegar. Aliás, o próprio Docete já falou isso, já numa live anterior com o Anderson Mota, no canal do Anderson Mota, que já mandamos um grande abraço mais uma vez. Mas o fato é o seguinte: o Botafogo hoje tem um problema de fluxo de caixa. Os recursos que o Botafogo tem não foram suficientes para quitar as despesas dele do exercício de 22. E, consequentemente, o Botafogo com isso tem algumas pendências. É uma coisa preocupante? Não, de maneira estrutural, não. Eu acho que os recursos vão chegar de alguma maneira. O que é preocupante? O preocupante nessa história é que você não tenha conseguido quitar com as suas obrigações e ter um planejamento
E isso pode ter prejudicado as tomadas de decisão com relação a várias situações. O mais conhecido de vocês, na contratação de jogadores. Acho que o Botafogo está passando por um processo, na minha opinião, de restauração do elenco, de folha, reduzindo ao máximo possível os custos com relação a isso. E a contratação de jogadores, no meu modo de entender, se acontecer, vão acontecer mais para o final de janeiro, ou talvez em fevereiro, e mesmo assim ainda sobre uma contratação ainda de forma modesta, na minha opinião, não contratando, não gastando muitos recursos para a contratação. O ano de 2023 será bastante desafiador também para o fluxo de caixa, tá? Mais ainda que 2022. Então, se em 2022 nós estamos tendo problema, 2023 nós vamos ter ainda mais problemas ainda, e necessariamente vamos precisar de novos recursos. Quando eu digo que vamos ter problemas, no sentido de ter gastos maiores, despesas maiores, investimentos maiores, consequentemente, o Botafogo vai precisar de ter receitas maiores ou entrada de recursos que façam jus a essas despesas. Pode ser através de empréstimos bancários, pode ser através de aumento de capital. Ainda não se sabe. Né? O fato é que o Botafogo vai receber em março 100 milhões de reais, que é o que está compromissado de acordo com o acordo de acionistas que foi feito entre Botafogo e João Textor, porém, na minha opinião, não será suficiente para fazer frente às necessidades do Botafogo. Considerando que o Botafogo vai ter uma receita, imagino eu, próxima a 150, 170 milhões de reais em 2023, que chegue a 200 milhões de reais, que já seria uma receita extraordinária e crescente em relação a 2022, ainda assim, e mais com um fluxo de caixa de 100 milhões de reais adicionais, além das receitas, é bom lembrar que o Botafogo, que hoje tem uma folha de 15 milhões de reais, deve ter uma folha muito próxima disso, 15 milhões de reais, considerando o que tem que ser pago, vamos considerar que sejam 180 milhões de reais só de folha de pagamento. Né? São 180 milhões de reais só de folha de pagamento. Se o Botafogo tiver 200 milhões de receita, que eu estou considerando, e aí já colocando propaganda, publicidade, qualquer coisa que você queira, menos venda de jogador, que eu não acredito que o Botafogo venda jogadores nesse período, 20% desses 200 milhões de reais já seriam destinados ao pagamento da dívida do clube do Botafogo, né, para pagar o RCE. Nós estamos falando de 40 milhões de reais, sobraria 160. Né? Então, esses 160 que sobrariam, né, teriam que pagar os impostos, né, tem que pagar os impostos lá da transação, e teríamos que pagar também o próprio imposto sobre a receita e as despesas operacionais. Mesmo com os 100 milhões que o Botafogo vai receber de caixa, que o Textor vai botar, ainda assim, na minha opinião, vai faltar caixa para 2023. Qual é a prerrogativa para que isso não aconteça? Não, eventos que possam, esporádicos, que possam acontecer, não previstos, ou seja, não garantidos, vamos dizer assim, até podem ser previstos, mas não garantidos, que entre um recurso adicional. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, uma venda de um jogador que seja relevante, né? A questão da Libra, da Liga, né? Da Liga, de repente, eles conseguem chegar num acordo entre os clubes todos e chega a um denominador de venda de parte dos 20%, 10% ou 20% de participação dessa Liga, que vai trazer para o Botafogo próximo algo de 150, 200 milhões de reais, que pode acontecer no ano de 2023, né? Também é uma possibilidade, ou o Botafogo, por exemplo, chegar numa final da Copa do Brasil, ou chegar no final do Brasileirão, entre os 3, 4 primeiros colocados, com recebimento de caixa adicional não previsto. Você acredita no Botafogo chegar no final da Copa do Brasil e até ser campeão, ou o Botafogo ganhar, ou então chegar entre os 4 primeiros colocados do Brasileiro, mas ainda assim os recursos não são certos. Portanto, a única coisa que é certa no Botafogo é o custo, é a despesa, é a folha, é o investimento. Esses são certos, vamos ter que gastar e vamos ter que arrumar uma receita. E esse fluxo de caixa vai continuar existindo em 2023, de uma forma maior ou menor. A única forma que eu imagino disso não acontecer, ou uma das poucas formas disso não acontecer, é o Textor conseguir colocar recursos antecipadamente no Botafogo de alguma maneira, não vou entrar aqui no mérito, seja por empréstimo ou aumento de capital, porque existem várias formas de estruturar esse capital do Botafogo, ou uma receita completamente extraordinária que não estava prevista. O importante disso tudo, o que é? Esse é um negócio preocupante? Para efeito de planejamento, sim. Para efeito de Botafogo de recursos, eu não acredito. Eu acho que o recurso vai aparecer de alguma forma. O problema é que todo o planejamento fica atrasado, fica confuso, e você acaba não evoluindo e perdendo um tempo importante na disputa com outras SAFs, com outros clubes que estão se estruturando. Então você imagina, né, que o City com o Bahia,
né, já nasce com o modelo de gestão. Né? Apesar de ainda não ter um acordo de acionista assinado entre eles, o modelo de gestão ainda está sendo implementado. Então você já tem um modelo de gestão, já tem um CEO. Né? O Vasco está com a 777 começando a fazer a mesma coisa, a se organizar. O Cruzeiro, de uma certa forma, também vai começar a se organizar cada vez melhor, vem se organizando. Porém, não podemos perder tempo. No futebol, você perder tempo no planejamento, na execução, você deixa para trás uma oportunidade de você avançar, de crescer, de buscar oportunidade, de crescer em relação aos demais clubes que não estão se estruturando. O Atlético Paranaense vem fazendo isso há uma década ou mais. Ele vem se preparando e hoje está lá na elite do futebol brasileiro. Não estou dizendo como torcida, não estou dizendo nada disso, mas em relação a disputar títulos, a receita, a resultado, de aparecer para o mercado do futebol, de dar visibilidade ao Atlético Paranaense, muito mais que o Botafogo, que o Vasco. Veja, não entendam como torcida, eu sou torcedor do Botafogo. Eu estou dizendo com relação a eles estarem sempre disputando alguma coisa. Eles estão disputando Copa do Brasil o tempo inteiro, Libertadores o tempo inteiro, eles estão disputando sempre as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eles se estruturaram para isso. E você não ter um planejamento adequado atrapalha nesse desenvolvimento. É o que está acontecendo. O Botafogo sequer tem um CEO. Né? A gente sabe que o Tálio não é o CEO do Botafogo. Você não tem uma definição. Você sabe também, pelo que tem visto sendo dito, eu venho repetindo para vocês, que o John Textor, ele centraliza tudo na mão dele. A chave do cofre do Botafogo está com o John Textor. E ele bota o dinheiro à medida que ele entende que tem que colocar. Só que está faltando. Por que ele está centralizando? Porque não existe um executivo que consiga executar, né, obviamente, o executivo que consiga tratar dos problemas de gestão do clube, independentemente do John Textor. Não que ele não tenha que fazer o que o John Textor está pedindo, ele é o dono do clube, mas o John Textor precisa dar condições que o próprio Botafogo sobreviva, siga em frente com uma gestão profissional, com ele administrando através do conselho de administração. Ele vai ter que olhar o Lyon, ele vai botar gente para olhar o Lyon, ele também tem gente acompanhando o Crystal Palace, ele precisa botar gente que acompanhe no Botafogo. E o Botafogo, mais do que o Crystal Palace, que já tem uma gestão independente, precisa de CEO, precisa de gestão, precisa de uma estrutura organizacional que o City está montando, por exemplo, no Bahia. E aí, como é que entra o papel? Duas coisas importantes para que isso evolua e por que existe tanto dúvidas, né, e questionamentos com relação ao fluxo de caixa. Eu tenho percebido que alguns canais, até mesmo a mídia, começam a falar preocupados com o fluxo de caixa. Né? Antes, recebendo orientações do próprio Botafogo, eles ficavam com receio de falar sobre isso. Como o torcedor começa a cobrar porque acha que não está tendo contratações, porque não tem dinheiro, e é verdade até certo ponto, mas na verdade é uma gestão, né? Não é que não tenha dinheiro, mas é uma gestão de recursos. Não adianta você contratar agora enquanto você está devendo os outros, dar uma mensagem errada para o mercado, e a gente já falou sobre isso, que o problema não é dever, o problema é não administrar isso, né? É saber que a tua receita não vai ser suficiente para fazer os pagamentos dos seus fornecedores e jogadores e não combinar com eles que isso é uma coisa temporária, explicar o que está acontecendo e dizer quando vai pagar. Isso tudo impacta demais aí algumas mídias, alguns portais começam a trabalhar sobre isso e falar, né, já de um tom um pouquinho acima, cobrando algumas explicações. Por que cobrando algumas explicações? Que isso é importante para entrar no tema da transparência. Porque não há transparência. Ninguém conhece o balanço do Botafogo da SAF. Ninguém conhece o balanço do Botafogo da SAF. O Botafogo não divulga o balanço. Isso, na minha opinião, é além de ser uma das piores mensagens que alguma empresa pode passar em relação, principalmente os clubes de futebol, em relação ao mercado de transparência, uma vergonha. Na verdade, é uma vergonha. Por quê? Porque quem não apresenta os seus números provavelmente tem alguma coisa a esconder. É o que fica aparecendo. Então, se você não tem nenhum problema, ou se você tem um problema, mas que está administrado, o que você faz? Você publica os balanços, trimestrais que seja, o de março, o de junho, o de setembro, já poderiam estar publicados. Se não, pelo menos o de junho, né, do semestre, como fizeram todos os clubes. Você pega todos os clubes que você tem por aí, a grande maioria deles fizeram essa divulgação. E aí, nós teríamos a ideia exata da situação do Botafogo, o que hoje não tem. Essa transparência não existe. Essa transparência, como ela não existe, a informação, cria-se uma série de especulações, né, em função disso. Se você tem um balanço publicado, demonstração de resultado, você pegaria esse tipo de informação, faria uma análise e falaria assim, a situação do Botafogo é crítica, precisa de tanto de caixa. O Botafogo tem um capital de giro negativo, ou seja, tem um valor a pagar
maior do que a receber, né? O que tem a receber, o que tem em caixa, né? Somado. Então, assim, é sempre muito importante essa transparência. E qual é o papel do conselheiros do clube e do presidente? Aí o do Césio, no meu modo de ver, é o principal responsável, vou repetir sempre isso, do Césio, e não me entenda mal. Você é o representante. Quando você sair daí, deixar de ser o presidente, entrar um outro presidente qualquer, se for o Vinícius, se for o Montenegro, qualquer um que seja o presidente do Botafogo, né, no futuro, eu vou falar a mesma coisa. O presidente do clube é o responsável, é o principal interessado em garantir que o clube, não é só a SAF, é o clube, receba o que foi combinado no acordo de acionistas, que o clube não seja prejudicado nessa situação. Se a SAF está com um problema de fluxo de caixa, deveria ter sido, ela precisa ser fiscalizada, obviamente, de uma maneira, quando eu digo fiscalizada, pela força da condição de conselheiro, do conselheiro fiscal e do conselheiro de administração que você é. Já falei várias vezes. Tem um problema, eu sei que a gente sabe que o do Césio tem muito mais informação que todo mundo, ele está lá do lado do John Textor. Provavelmente ele está tranquilo com relação a isso, e essa tranquilidade é para ele. Que bom que seja, que para todo mundo ter essa tranquilidade. O ideal seria comunicar ao torcedor e botar isso no balanço da SAF, pelo menos solicitar isso. Por que eu estou falando isso, do Césio? Na minha opinião, vou repetir todas as vezes também. Você ser conselheiro do Lyon não é um problema pessoal, não tem nenhum problema de você ser conselheiro do Lyon. Eu acho que existe uma incompatibilidade, existe um conflito de interesse. O seu principal objetivo é garantir os interesses do Botafogo, e o Lyon, e o conselheiro do John, como conselheiro do Lyon, e ao lado do John Textor, que é o proprietário do Botafogo, da SAF do Botafogo, em que a gente tem plena confiança, mas os interesses do clube precisam ser preservados. Existe uma dívida a ser paga no Botafogo, no clube, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã. Vai que isso tem alguma coisa que dê errada lá no futuro, o Botafogo precisa estar preservado, o Botafogo precisa estar recebendo o que lhe é de direito com base no acordo de acionista. Se isso está acontecendo, ninguém sabe. Se a dívida que está lá, dentro do que tem lá dos covenants, do que foi acordado com ele, dos limites operacionais, estão acontecendo, ninguém sabe. E você, sendo conselheiro do Lyon, na minha opinião, é um conflito gravíssimo. Gravíssimo. Pode ser? Pode. Mas para mim não é moral. Para mim tem um problema de grande de ética nesse problema aí. Um problema completamente antiético. Você não pode servir a dois donos diferentes dentro de uma situação como o Botafogo. E vou dizer mais, tanto você como conselheiro, eu não vejo nenhuma reportagem. O Botafogo orçou 130 milhões de prejuízo. Ninguém sabe o resultado, tem problema de fluxo de caixa, de recursos não entraram. Você disse que esse recurso vai entrar depois que fizer essa operação do Lyon. Eu acredito que sim, que o dinheiro está entrando lá na Eagle Road, na Eagle Football. Mas o fato é que o Botafogo hoje está atrasando. E eu nem falei ainda que nós precisamos investir dinheiro no CT, no Newton Santos. A gente precisa pagar a base, a gente precisa estruturar a equipe, a gente precisa gastar muito mais do que folha de pagamento. Muito mais do que folha de pagamento. E isso eu não tenho visto. E mais ainda, a gente precisa ter certeza que quando você tem um caso como esse, Botafogo, vai ter agora o Lyon, tem lá o Crystal Palace, o Molenbeek, a gente tem que ter certeza que essas operações com partes relacionadas não geram nenhum tipo de prejuízo ao clube. As receitas do clube são importantes, as receitas da SAF são importantes. Vou te lembrar por quê. A gente tem que garantir, porque 20% da receita, ou da receita que você perde, você deixa de pagar dívidas. Porque 20% dessa receita deveria ser para pagamento do RCE. Se a gente tiver dentro dessas operações, dentro do grupo, Lyon, Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek, o Botafogo, por algum momento, tiver alguma perda de receita ou deixar de ter uma riqueza, transferir uma riqueza para o lado de lá, nesse sentido, e aí isso precisa ser fiscalizado, o clube deixa de ter o benefício de redução de dívida de 20%. Então, gente, é importante. Primeiro, fluxo de caixa precisa ser gerido e temos um problema, sim, de fluxo de caixa, precisamos resolvê-lo rapidamente. Segundo, o Botafogo vai precisar de muito mais dinheiro em 2023, porque as despesas serão muito maiores. Terceiro,
Sem esses recursos não há investimento. E estou falando de investimento em centro de treinamento, que pode vir pelos Moreira Salles, tomara que venha, para mim, é o melhor cenário, mas precisa botar dinheiro adicional. Além da folha, que eu já falei que tem que ser maior do que foi do ano passado, folha mais investimento. Então, você tem um recurso grande, considerando uma folha de 15 milhões por mês que está agora, já seria os 180 milhões, como eu já falei anteriormente, e aí nem falamos de gastar em CT, não falamos de investir em CT, não falamos de investir no Newton Santos, não falamos de toda a base, não falamos de todos os outros profissionais, comissão técnica, todos os custos operacionais de um clube de futebol. Então, é importante, muito importante, o papel do conselheiro fiscal que está lá, papel do presidente do Botafogo, que é o estatutário responsável pelo clube, e que, por acaso, ele venha a ser o conselheiro de administração do Botafogo na SAF. Garantam que o processo que está ocorrendo dentro da SAF do Botafogo esteja sendo construído da forma adequada, de forma a não fazer com que a SAF perca a oportunidade de continuar crescendo e, consequentemente, garantindo que as dívidas do clube vão ser quitadas. Eu sei que existem outras opções. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Mas eu sei que existem outras opções com relação ao que se pensa em relação à dívida do Botafogo, que é uma outra história que vocês vão ter que vender para a gente. Estou só aguardando vocês chegarem com essa história, porque essa história vai chegar. Eu sei que vai chegar. E nós vamos entender um pouco melhor sobre ela. Beleza? Próximos vídeos que nós vamos fazer. Primeiro é o seguinte, deixa de dar o seu like, não custa nada você deixar seu like aqui, dar essa moral pra gente, se inscreva no canal. Próximo vídeo que a gente vai falar, vou explicar sobre a estrutura societária, a estrutura de capital, que eu imagino que tenha sido feita com base nas informações que a gente buscou na internet, algumas informações que nos foram passadas, a estrutura de capital da compra do Lyon e, consequentemente, os novos sócios do Botafogo. Esses novos sócios do John Textor que entraram na Eagle Hold serão sócios do Botafogo. Né? Alguma coisa já foi explorada, mas eu quero dizer um pouco mais, mostrar sobre a estrutura de capital, dizer algumas coisas mais sobre isso. E depois um outro vídeo, mais à frente, sobre essa possibilidade de como é que eles pretendem reduzir um pouco dessa dívida lá na frente, de uma maneira ainda não prevista, não comentada, uma possibilidade muito grande de que aconteça nos próximos meses. Bom, dito isso, já estamos aqui no final. Agradeço mais uma vez a todos. Até a próxima e não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Grande abraço a todos. Fui!